Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, e vamos tirar aqui desse texto, desse versículo, lições que vai nos ajudar na edificação espiritual. Amém? Então, esse texto é conhecido dos irmãos, mas Deus, Ele tem sempre as suas maneiras de falar conosco cada vez que lemos a sua palavra. E esse texto certamente ele vai nos trazer lições preciosas para rompermos na nossa caminhada de discípulo de Jesus. Se possível, versículo 18, se possível, quando depender de vós. Se possível, quando depender do Osemar ou do Brendo. É isso que está dizendo? Não, de vós. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Deu para entender? Agora eu lembrei dela, né? Desculpa. Tem hora que dá um negócio ruim na minha cabeça, mas tem hora que eu entro na linha de novo. Vai. Então o texto diz, se possível. Uma das coisas importantes quando vamos ler a palavra de Deus é que Deus nos ajude e que haja essa consciência do leitor, do entendimento do que a palavra de Deus está dizendo. Porque muitas vezes podemos correr o risco de lermos a palavra e não entendermos o que ela está dizendo. E aí a gente vai passando, e aí termina perdendo tempo e até fazendo mídia lá na frente. Eu li a Bíblia esse ano. Leu de verdade? Um pastor lhe disse que comunicação é quando eu compreendo, eu entendo. Não é o falar, mas é quando eu entendo exatamente aquilo que foi falado. E aqui esse texto diz, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, acho que você entendeu agora. Tem uma igreja batista em Anápolis, está no processo de sucessão pastoral. Muitos pastores passaram por lá. Até que Deus colocou no coração da igreja para convidar um pastor que mora na região sudeste do Brasil. E o pastor estava visitando a igreja recentemente, em Anápolis, e um irmão da igreja, que tem uma certa influência dentro da igreja, isso chegou ao meu conhecimento, é verídico, chegou para o pastor e disse, o senhor vai ter mesmo coragem de deixar o seu trabalho lá em São Paulo, e você é professor, deixar tudo e vir para essa igreja? O pastor disse, sim, eu tenho coragem, eu vou vir. Ainda tem mais, o irmão dizendo para o pastor, eu sou um problema, hein? Vai ter que me aguentar, hein? Já pensou? Eu sou um problema, hein? Eu vou dar muita dor de cabeça para o senhor, essas palavras aqui que eu estou dizendo. Numa comunidade como a nossa e qualquer outra, nós temos que ter essa consciência do que diz o princípio bíblico. A verdade bíblica, ela está dizendo, você é responsável, dentro do possível, dentro de um esforço muito grande para manter a paz, você
e com a sua comunidade, nos relacionamentos de você e sua igreja. Tem gente que diz: eu não faço, não sei, talvez eu não vou expressar direito, os irmãos me ajudam aí. Eu dou tudo para não entrar numa briga, mas quando entro, não é assim mais ou menos que dizem por aí? Está vendo? Que tragédia miserável, diabólica. É isso que a Bíblia está ensinando? E o pior, que às vezes ouvimos isso dentro da própria igreja, de pessoas que já estão há anos dentro da igreja. Nós precisamos de paz. Paz sempre será o desejo das pessoas. Então, se depender de vós, mantenha a paz com todos, porque há uma necessidade dentro de nós de paz. Uma jovem linda disse para o pastor Messias, ele contou essa história: pastor, nada me falta. Eu tenho os carros que quero, vou para as baladas que quero, vou para os países que quero. Mas dias atrás, introduzi no meu seio uma agulha. E o pastor: você introduziu no seio uma agulha? Por que você fez isso? Pastor, há um grito dentro de mim, há uma voz que não se cala dentro de mim, gritando, pedindo paz. Paz é o desejo do seu e do meu coração. O pastor Bulhon contou certa vez, em Brasília, uma mulher com doutorado, 6 diplomas, entrou na secretaria, no gabinete pastoral, e disse: o senhor é o pastor Bulhon? Sim. Tenho 6 certificados de doutorado para trocar por paz. O senhor tem paz? Sabe, queridos, paz é um desejo das famílias. Paz é um desejo das nações. Paz é um desejo de todos nós. Pastor Messias contou a história que os policiais na cidade do Rio de Janeiro encontraram um garoto. Essa história eu contei aqui alguns dias atrás, há um tempo atrás. E aquele garoto estava desorientado. Os policiais perguntaram: onde você mora? Moro no inferno. Os policiais se assustaram. Quem é a sua mãe? Você lembra o nome dela? Sim, é Satanás. Os policiais ficaram mais ainda impactados com a reação do garoto. E você, por um acaso, lembra do nome do seu pai? Sim, é o diabo. Eles entenderam, acharam que a criança estava com problemas mentais e perguntaram: você sabe onde é a sua casa? Sim, sei. E na história, para a surpresa dos policiais, não era na favela a casa daquele garoto. E quando os policiais chegaram na casa dos pais, os pais se alegraram e disseram: filho, nós estávamos procurando você porque você fez isso. E os policiais contaram para os pais: olha, quando nós encontramos ele, perguntamos o nome, onde ele morava, ele disse que morava no inferno. Procuramos o nome da sua mãe e diz que o nome da mãe é Satanás.
Procuramos o nome do pai, e ele disse: o nome do pai é diabo. Os pais olharam para a criança e disseram: por que você fez isso, filho? E o filho olhou para os pais: mas não é isso que eu ouço todo dia? A senhora dizendo para o meu pai: você é um Satanás. Você é um diabo. O senhor dizendo para minha mãe: você é Satanás. E os dois em conflitos, os pais: vocês não dizem, nós moramos no inferno, aqui é um inferno. Sabe, queridos, nós precisamos de paz. Nós precisamos de paz nos nossos relacionamentos. Paz não é só um desejo do seu coração. Paz não é só um desejo da família. Paz é um desejo de todas as nações. A paz aparece na bênção sacerdotal em Números capítulo 6, versículo 24 ao versículo 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde lá no final, que o rosto do Senhor resplandeça sobre vós e te dê paz. Sabe, queridos, paz, o Senhor te abençoe. O apóstolo Paulo escreveu em todas as suas epístolas, 13, ele saúda a igreja sempre nos seus textos, dizendo: graça e paz. Nós precisamos de paz. Tenha paz uns com os outros. É possível? E quero destacar aqui duas respostas. Essa paz uns com os outros, ela pode acontecer quando nós entendemos que vale a pena. É possível ter paz uns com os outros? É possível ter esse entendimento de ter paz? A paz, essa paz uns com os outros, ela pode acontecer quando nós entendemos que vale a pena. Por isso, se depender de vós, mantenha paz com todos. Um jovem perguntou a um outro jovem que estava se casando, e a seguinte pergunta: quando você se casar, o que vai prevalecer no seu casamento? Razão ou paz? Quando você se casar, o que vai predominar dentro do seu matrimônio? Razão ou paz? E a resposta do rapaz: eu quero paz. Essa paz uns com os outros, ela pode acontecer quando nós entendemos que vale a pena. E para isso eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer a minha parte dentro do possível para manter a paz. Romanos 12, 21 diz: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E Provérbios 15, 17 diz: é melhor um prato de hortaliças onde há amor do que um boi cevado, com ele o ódio. Essa paz uns com os outros, ela pode acontecer quando nós entendemos que vale a pena. E é preciso um esforço. O texto bíblico diz: amai-vos os inimigos, palavras do Senhor Jesus. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Dias atrás eu contei uma história aqui, alguns meses atrás. Pastor Messias terminou a ministração e uma irmã pediu para falar com ele. Pastor, quero falar com o senhor.
E ele então, tudo bem, minha irmã, foram conversar. E ela disse, pastor, não sei por onde começar. Ficou por alguns segundos pensando assim. Palavras do pastor Messias. E de repente ela olhou e disse para ele, pastor, na minha casa eu controlo minha família na ponta do pé. E o pastor disse, minha irmã, você é muito brava, meu. Na ponta do pé? Você é, pastor. Sabe o que acontece, pastor? Eu me sento na mesa com os meus filhos, mas o meu marido, uma vez ou outra, ele, quando não agrada da comida, ele quebra os pratos, joga a comida fora. E eu fico com a ponta do pé controlando os filhos. Calma, calma, calma. Fazendo o possível para ter paz. Sabe, queridos, então é isso. É possível ter paz, sim, desde que eu entenda que eu tenho que vale a pena ter paz, que vale a pena lutar para a paz. Quando você se senta à mesa para a sua refeição, sua família, não é interessante perguntar a etiqueta, quais os pratos, os sucos, as bebidas? É interessante perguntar o seguinte: há paz entre a família? Há paz? A paz cria um ambiente de perdão, doação, de bem-estar, boa vontade, respeito e saúde. Paz para você, paz para a sua casa, paz no seu trabalho, paz em sua igreja. Se depender de vós, mantenha a paz com todos. Nós temos que transcender essa sociedade que estamos vivendo, que exige muita competência e tudo, e as pessoas andam estressadas. Mas o discípulo de Jesus, temos que transcender e temos que proporcionar, temos que lutar, nos esforçar para ter paz. Amém? Paz na igreja. Que ridículo um crente dizer que dá um boi, mas para sair da briga, nem uma boiada, né? Isso é ridículo, isso é feio. Mantenha a paz. E para manter a paz, às vezes dentro da família, você vai ter que renunciar a algumas coisas. Às vezes até fazer vista grossa para algumas coisas. Para manter a paz dentro da igreja, na sua comunidade, você tem que pedir a Deus humildade e procurar ser servo e desconsiderar algumas coisas. Uma vez, eu na igreja, há muito tempo atrás, pedi perdão, irmão, eu quero que vocês me perdoem por alguma coisa que por acaso tenha feito. Aí terminou o culto, eu saí. Uma irmã disse, eu fiquei chateada com o senhor. Eu me assustei, pensei que isso ia acontecer. Digo, foi mesmo? Foi. Senta aí que eu vou lhe dizer o porquê. O Senhor prometeu que ia na minha casa e não foi. Então, eu me esforcei para ter paz. Eu poderia me justificar, como é comum entre nós, justificativas de todas as naturezas. Eu disse, minha irmã, me perdoe. Me perdoe e me dê oportunidade para fazer essa correção. Então, paz é possível desde que eu entenda que vale a pena
Vale a pena ter paz. A paz cria um ambiente, mais uma vez repetindo, de perdão, doação, de bem-estar, boa vontade, respeito e saúde. A comunidade cristã, ela tem que ter isso. Temos algo em comum, temos Cristo, somos salvos. E precisamos ter isso na nossa natureza, na vida discipular. Se fizer parte de vós, mantenha paz com todos os homens. Se depender de vós, mantenha paz com todos os homens. É possível ter paz uns com os outros, não só quando entendo que é importante, mas quando eu descubro que a paz tem um preço. A paz tem um preço, e esse preço precisa ser pago. Quando depender de vós, a paz depende de você. A paz depende de mim. A Bíblia Viva traduz assim: tanto quanto possível. A palavra depender de vós, ela diz tanto quanto possível. A Bíblia NVI traduz assim: faça todo o possível para manter a paz. Na Bíblia NVI. Não é só entendermos que é importante a paz, mas eu tenho que entender também que é necessário um esforço para ter paz. Sabe, queridos, renunciar muitas coisas. Você pode não ter paz comigo, mas eu posso ter paz com você. Há um preço. Mateus capítulo 5, versículo 23, vamos ler? Olha só o que diz aí, é um esforço. A igreja pode ler? Está vendo? Há um sacrifício. Precisamos de fazermos um esforço para ter paz. E o texto nos lembra que se eu tenho uma oferta para trazer, eu tenho que me esforçar de entregar aquela oferta por um instante e até aquela pessoa que se sente ofendida por mim ou que foi ofendida, fazer uma reconciliação, depois eu volto e entrego a minha oferta. Para ter paz, é preciso esse esforço. Eu preciso de pagar o preço. Eu preciso me dispor. Eu preciso me esforçar. Quando eu estou no aeroporto, não gosto de observar as pessoas que estão viajando. Eu sempre faço isso. Mas eu gosto de ficar olhando as que estão chegando. E agora nessa viagem que eu fui, eu entendo que aquele rapaz era um neto. E uma vozinha estava lá do outro lado. Quando ele vai se aproximando, ela pega assim. E eu fico observando isso. Mostrando ali o seu amor total. É necessário um esforço, uma dedicação. A paz tem um preço. Quem sabe hoje você que entrou aqui em conflito com alguém, talvez você quando chegar em casa tenha que mandar uma mensagem de pedido de reconciliação, de paz. Isso é o cristão, isso é o discípulo de Jesus. A paz, ela requer de nós um esforço. E quando busco a paz, muros são derrubados, conflitos caem, há reconciliação e alegria, restauração, há edificação,
na família, na vida pessoal, na igreja, em todos os lugares. Então, queridos, a paz ela é importante não só porque eu entendo que ela é importante, mas eu tenho que entender que para ter paz eu tenho que pagar um preço também. E muitas vezes eu tenho que deixar a oferta antes de ir ao altar e voltar e reconciliar e pedir misericórdia com quem eu tenho problemas. Eu, quando estava saindo de Belém, 4º ano, naquele clima de monografia e tanta coisa, aquela canseira, e num piscar de olho me desentendi com um colega pastor, um outro colega, coisa tola. Eu fui chamar a atenção dele por uma situação que ele falou e ele se irritou e ali começou. E eu já saindo do seminário para o exercício pastoral e saindo, e ele voltando para o estado do Maranhão, e eu ficava dia e noite, meu coração angustiado. Eu preciso de me reconciliar, pedir perdão do pastor Moraes. Mas cadê a coragem? E aí fui para o seminário e orando, Senhor, me ajuda, Senhor, faça alguma coisa por mim. E aí lá nas dependências do seminário tem os banheiros, muitos banheiros grandes, assim, você entra, uma coisa grande, muitos banheiros. E aí quando eu estou entrando no banheiro, o pastor Moraes está saindo, os dois, numa porta pequena, bate um de frente com o outro. Aí eu fiz assim, meu Deus. Aí levantei o rosto e disse, eu preciso lhe pedir perdão. Ele começou a chorar e disse, há dias que eu quero lhe pedir perdão. Eu que tenho que pedir perdão. Sabe, queridos, para manter a paz, é preciso se esforçar. Vamos ler o versículo? Volta lá. Pablo, aquele versículo. E fique em pé e vamos orar. Vamos pedir paz. Nós estamos vendo as sociedades aí bonitas, mas não tem paz. As famílias, carros novos e tudo mais, em algumas famílias, outras não, mas não tem paz. Pessoas que estão aí bem empregadas em serviços públicos, mas não tem paz. Pessoas dentro da própria igreja sem paz. É muito sério. Mas o texto nos diz, se possível, se depender, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Agora João capítulo 14, versículo 27, e vamos terminar lendo esse versículo. É conhecido, deixo-vos a paz. Vamos ler juntos? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Para uma igreja ser saudável e crescer no âmbito missionário, na evangelização local, e muitas pessoas se convertendo, se rendendo aos pés do Senhor, cada crente dessa igreja precisa ter essa consciência que ele tem, dentro do possível, manter a paz, e muitas vezes vai ter que renunciar e às vezes até fazer vista grossa para manter a paz em algumas coisas. Que você, membro da Primeira Igreja Batista de Goiatuba, se comporte assim, renunciando o eu, para que Cristo apareça. Se você ouvir um não, louvado seja Deus. Se você ouvir qualquer coisa que proporcione edificação, louvado seja Deus. Faça todo o possível para manter a paz.